Vocês já ouviram falar de Sete Além? Sete Além é supostamente um universo paralelo onde várias pessoas juram de pé juntos que já estiveram lá. A verdade é que não se sabe ao certo como chegar a Sete Além. Mas, de acordo com os relatos, o lugar é algo um pouco sombrio e as pessoas lá não são nada amigáveis. E a verdade é que, como vocês adoraram o vídeo sobre Sete Além, eu trouxe outras histórias inéditas sobre esse universo paralelo que a gente morre de curiosidade de conhecer. A mulher que acordou em outra vida. Bom, essa história começa com a Lerida Garcia. Em uma bela manhã, ela acordou e percebeu que tinha algo estranho. Olhando ao redor do quarto, ela começou a perceber alguns detalhes dos quais ela nem se lembrava que o quarto possuía. Um exemplo, o jogo de lençóis do quarto dela ela nunca tinha visto, e até mesmo o seu pijama estava diferente do que ela tinha ido dormir no dia anterior. Bom, a verdade é que ela ficou um pouco confusa, mas ela estava atrasada para o seu trabalho. Então ela pensou, tipo, vou resolver isso mais tarde. E quando ela foi para o seu trabalho, as coisas ficaram cada vez mais estranhas. Bom, o prédio que ela trabalhava era o mesmo, por um detalhe. A verdade é que tinham mudado o departamento que ela trabalhava e até mesmo o andar, sendo que ela tinha um chefe que ela nem sabia quem era esse homem, ou seja, ela nunca tinha ouvido falar. Parecia um eterno looping do mal. E depois desse dia extremamente confuso, ela não entendendo nada, quando ela voltou para casa, ela se deparou com ninguém mais, ninguém menos do que o seu ex-namorado. Só que nessa realidade, ele era o seu atual. Seria uma segunda chance para errar ou para acertar? Quem sabe? E a verdade é que quando ela foi dormir, no outro dia, tudo ficou normal. Então a Lerida acredita que ela estava em Sete Além, perdidos na estrada. Bom, essa história começa com a Laura. Ela morava em Florianópolis com a sua prima, ou seja, as duas dividiam um apartamento. E o seu primo de São Paulo iria chegar e passar uma temporada com as meninas. E a verdade é que, próximo à viagem, ele acabou convencendo as meninas de voltarem com ele para passarem uma temporada em São Paulo. Bom, eles decidiram voltar de carro. E a verdade é que eles fizeram a sua mala e quando eles estavam próximo de Curitiba, o seu primo acabou ligando o Waze para ajudar ele na melhor rota. E assim, papo vai, papo vem, eles começaram a perceber algumas coisas muito estranhas na estrada. Só tinha caminhões. E a verdade é que os celulares de todo mundo que estava no carro acabou ficando sem sinal. E assim, segundo o Waze, iriam demorar aproximadamente 8 horas para eles chegarem até Sorocaba. E depois que só caminhões estavam passando, eles acabaram percebendo que parecia que eles estavam sozinhos na estrada. E tudo começou a ficar cada vez mais bizarro, porque estava tudo muito deserto e de vez em quando eles acabavam vendo algumas pessoas andando pelas ruas. E logo em seguida, eles começaram a sentir um cheiro de queimado na estrada. Então eles acabaram decidindo parar o carro no acostamento até para descansar um pouco. E segundo a Laura, o céu estava uma coisa absurda. Parecia coisa de filme, porque as constelações estavam incríveis. E depois de um tempo, eles decidiram voltar à rota. No meio do caminho, eles passaram por um carro carbonizado. E eles acabaram fazendo algumas teorias do tipo, será que esse carro é nosso? Será que a gente morreu? Será que a gente está no céu? Porque estava tudo muito bizarro. E assim, depois de muito andar, eles acabaram parando em uma cidadezinha, onde eles encontraram um bar. E decidiram parar nesse bar para comprar comida e para ir ao banheiro. E assim, ela não foi ao banheiro como o resto das pessoas, mas acabou que todo mundo ficava olhando estranho para ela. E acabou chamando a atenção dela uma mesa, onde tinham 4 pessoas, entre elas uma menina que parecia ser da idade dela, e ela claramente estava falando da Laura e inclusive estava apontando. Bom, ela começou a se sentir extremamente desconfortável e foi nessa hora que os seus primos chegaram.
Bom, para voltar à viagem, eles acabaram comprando algumas coisas, mas o vendedor não falou uma palavra, ou seja, ele foi até meio rude. Bom, e segundo a Laura, depois de um tempo, eles acabaram seguindo a viagem e chegaram no seu destino. Os sinais de celulares acabaram voltando e eles foram ver que a viagem tinha durado muito menos tempo do que eles realmente achavam que tinha durado. O banheiro do shopping. Bom, esse relato é do Júlio, de Porto Alegre. E a verdade é que ele foi para o cinema com a sua namorada e após a sessão, ela falou para ele ficar olhando algumas revistas na banca enquanto ela iria comprar uma bolsa. E na cabeça dele, ele pensou que ela ia fazer uma surpresa para ele, não quis estragar muito, nem perguntou direito e ficou na banca. Só que aquele negócio, né? Depois do cinema, a pessoa estava apertada. E o banheiro ficava ao lado da banca de revista. Bom, ele decidiu ir ao banheiro e depois ele iria retornar e encontrar com a sua namorada. Quando ele chegou no banheiro do shopping, ele acabou vendo que todos os mictórios estavam ocupados. Então ele acabou usando o reservado. E segundo ele estava com um pouco de pressa também, porque, enfim, ele não queria deixar a sua namorada esperando. E ele acabou nem trancando, inclusive, a porta. A verdade é que ele estava ouvindo muitos risos de crianças. Bom, e quando ele saiu do reservado, ele acabou vendo que o banheiro estava um pouco estranho. Bom, não tinha ninguém lá. E a verdade é que as luzes do banheiro, que eram brancas, estavam amarelas. Bom, segundo ele, depois que ele lavou as suas mãos, ele foi se encontrar com a sua namorada, sem sucesso nenhum. Quando ele saiu do banheiro para ir na banca de revista, ele acabou pensando que tinha entrado pela porta errada, porque o shopping estava completamente diferente. Segundo o relato, nada que ele conhecia estava parecido com o que já tinha visto na televisão ou em alguma outra cidade. E tinham pequenos detalhes assustadores. Haviam 4 aquários do tamanho de uma lata de lixo, sendo que as pessoas ficavam colocando as mãos delas nesses aquários e elas começavam a rir. Que aleatório. E a verdade é que ele foi procurar a revistaria e ela não estava lá. Ele ficou extremamente agoniado com a sua namorada porque ele não achava ela em lugar nenhum. Até que teve um local onde estavam vendendo peças, sendo que ele começou a meio que se escorar em uma mesa grande. E o vendedor acabou chegando perto dele e perguntou se ele ia comprar alguma coisa, mas ele acabou nem respondendo. E nesse meio tempo chegou uma mulher com uma garota e a menina falou que tinha gostado da mesa. E a moça olhou para o Júlio e perguntou para o vendedor se ele iria comprar. E o vendedor falou que ele não iria comprar, inclusive que ele achava que o Júlio nem era desse lugar. Bom, a mulher e a garota olharam para ele com cara de nojo. Bom, nesse meio tempo, o Júlio já estava extremamente aflito, agoniado, e ele acabou percebendo que ele tinha esquecido o celular dele no banheiro, porque ele decidiu ligar ou para sua namorada ou para sua mãe, porque ele já nem sabia quem ele era. E quando ele voltou para o banheiro, o celular dele estava lá, mas não estava pegando, ou seja, ele apertava e nada acontecia. E ele ficou naquela cabine do banheiro por uns 10 minutos, tentando respirar, tentando manter a sanidade, olhando o celular, e depois ele ouviu alguém batendo na porta da cabine e percebeu que era o vendedor da loja de revista, que falou que a sua namorada estava esperando ele, e ele estava perguntando se o Júlio passou mal ou algo do tipo. E a verdade é que quando ele voltou para a revistaria, encontrou tudo normal e viu a sua namorada. Ele acabou contando a história para ela e ela nem acreditou direito. Mas segundo o Júlio, esse foi o pior dia da vida dele e ele está inclusive pensando em fazer terapia. Bom, essas foram algumas histórias inéditas de Sete Além. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostam desse tipo de vídeo, já dá bastante like para eu trazer muito mais, tá certo? Agora eu quero saber, você acredita em Sete Além? Conta aqui embaixo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.